Oi, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, vamos falar hoje aqui nesse tema tão importante, né? Oi, Vivi. Oi, pessoal. Paula, Camila, Luziana, Betânia. Tava ansiosa, hein, Betânia? Larice. Oi, Marisa Riff, terapeuta Padovan de São Paulo. Boa noite. Oi, Madalena. Tudo bom? Alda, pediatra. Dudinha, Gisele, pediatra. Oi, gente, boa noite, obrigada. Vamos aqui chamar o doutor Pablo. Oi, Pablo, boa noite. Tudo bem, doutora? Boa noite. Tudo bem? Tudo Tudo bem. ótimo. Obrigada, viu, por ter aceitado. Essa live é muito especial, vai ser muito importante. Muita gente ficou satisfeito com esse tema, né? Porque é uma situação que eu estou vendo no dia a dia, os pais meio que desesperados, né? Porque tá o pai ou a mãe adoecendo ou outra pessoa da casa e sem saber o que fazer com as crianças, né? Então ficam muito confusos, sem saber se faz exame, se não faz, quais são os cuidados que tem que ter em casa. Então é isso que nós vamos conversar hoje, tá? Eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Certo. Boa noite, Uhum. pessoal. Primeiramente, obrigado, doutora Liliane, pelo convite, né? Eu me chamo Pablo, né? Sou médico infectologista. Estou atuando aqui na região do Cariri desde 2014, né? E a gente vem lidando, né, com essa pandemia aí desde o iniciozinho. A gente já vem procurando informações, estudando, tentando compreender alguma coisa. E toda vez quando eu vou falar de Covid, seja numa live, seja com algum paciente, a minha primeira fala é essa: certamente a gente tem muito mais dúvidas do que respostas para falar de Covid. Com certeza. Tá todo mundo, o mundo inteiro aprendendo, né? Aprendendo junto, aprendendo, errando, acertando, mas com o objetivo de que no final dê tudo certo, né? Com E certeza. agora esse período está aumentando aqui na nossa região, né? E a gente está mais preocupado ainda. Eu queria pedir, aqui, Pablo, tem vários pediatras que eu já vi, né? Mas também tem muitos pais, viu? E eu queria pedir ao pessoal que fosse mandando as perguntas, que mandasse aí onde tem um ponto de interrogação, que é mais fácil, eu vou olhando. Acho que é por aqui que Isso, deve ter assim, né? é. Eu vou olhando as perguntas e vou fazendo. Você quer falar alguma coisa antes? Quer dar alguma Tá, introdução? tá. Eu já posso ir, Não, deixa eu. Eu porque acho que já tem uns assim, casos clínicos aqui. é importante a gente lembrar o seguinte: a Covid-19, ela certamente foi uma doença que trouxe para a gente muitos aprendizados, né? Assim, a gente tem lidado com uma doença que ela vai muito além do espectro clínico. A gente entende a importância da doença. Ela é uma doença que tem o seu potencial de gravidade muito importante. Então, ela é como se fosse, a impressão que eu tenho é como se ela fosse uma doença que só tivesse dois caminhos, né? Ou você vai ter uma forma muito leve, muito tranquila, ou você vai ter uma forma que vai evoluir para aquelas gravidades, que é o que tem assustado muitas pessoas. É Se a verdade. gente, se a gente pegar os números globais da Covid-19, ela é uma doença que pode passar até desapercebida do ponto de vista da população mundial. Só que quando a Uhum. gente afunila isso e a gente percebe uma doença que tem uma intensa transmissibilidade, uma facilidade de contágio muito grande, e aí
pequenos porcentagens, né? Quando você fala assim, 80% da população com Covid, das pessoas com Covid vão ter forma leves. Isso é muito acalentador, né? E a gente, na prática, a gente acaba percebendo isso. Mas a partir do momento que a gente começa a ver um número grande de casos, eventualmente algum caso grave vai acontecer. A gente lida isso na medicina o tempo inteiro. Então, por exemplo, acidente de punção, né? A gente sabe que vai ter lá a porcentagem de que aquele acidente de punção vai acontecer. Então, só tem acidente de punção aquele profissional que executa aquele procedimento. Então, por exemplo, a infecção de cirurgia operatória só vai ter o cirurgião que opera muito. Então, na Covid, os casos graves, eles vão aparecer a partir do momento que a gente começa a ter um número grande de casos. Então, eu acho que esse é o cenário mais importante. E muito além da clínica, doutora Liliane, que é uma percepção muito pessoal minha, eu acho que a Covid ela tem mexido tanto com o psicológico das pessoas, ela tem mexido tanto com essa possibilidade do adoecimento, com a possibilidade de ficar grave, que isso tem tirado as pessoas do eixo. Eu acho que as pessoas elas estão se perdendo nesse eixo e acabam se preocupando muito. E aí, assim, é tudo tão novo, é tudo tão recente, né? É quase como o que a gente vivenciou na Zika, né? Há pouco mais de 5 anos atrás. A gente não tinha resposta, a gente não sabia por que aqueles meninos estavam vindo com microcefalia. Já tinha passado, já tinha acontecido a epidemia, a gente não fazia a menor ideia do que ia acontecer. Então, eu acho que é basicamente isso. Eu acho que dá para a gente começar a partir daí. Então, assim, queria que você falasse, então, até já para ir acalmando os pais, a clínica na criança, né? O que é que a criança tem diferente do adulto? Como eu falei no começo, né? A Covid, ela tem uma característica que eu acho que é uma coisa que chama muita atenção da gente, as facetas que ela apresenta. Então, assim, de uma forma muito geral, a Covid ela entrou como uma doença respiratória, febre, coriza, tosse, né, a dificuldade para respirar naqueles casos mais graves. Mas com o passar do tempo, com o passar da pandemia e foi acontecendo, a gente começou a ver que pessoas estavam apresentando sintomas que não eram tão comuns. A gente não conseguia ouvir desses sintomas ao redor do mundo. Então isso acabou tendo uma percepção. Os testes diagnósticos começaram a sair, a gente começou a ter uma facilidade para poder testar essas pessoas, e aí pessoas começaram a se testar nesse sentido. Então, por exemplo, hoje a gente tem um espectro extremamente grande da Covid. Então, eu já vi casos sem febre, eu já vi casos apenas com mal-estar físico, moleza, mal-estar, dor nas juntas. Já vi com sintomas gastrointestinais, né? A gente tem 2 sintomas que inicialmente foram se esgueirando, a gente começou a conhecer que é o sintoma de perda do olfato e perda do paladar, que tem uma relevância importante no cenário da Covid. E a criança, ela naturalmente já tem um espectro de acometimento de sintomas totalmente diferente do adulto. Então, muitas doenças que se comportam de alguma forma no adulto, na criança já tem uma forma totalmente diferente. E não ia ser o contrário em relação à Covid. Então, a gente ainda acredita que a Covid seja uma doença respiratória, até mesmo porque é isso que a gente procura quando a gente examina o paciente com Covid. A gente busca de forma exaustiva o acometimento respiratório, porque é esse acometimento que vai levar esse paciente a uma gravidade. Então, uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes quando eu atendo é o rastreio desse quadro respiratório, né? Perguntando se está tossindo, se tem algum sintoma da árvore respiratória alta ou baixa, porque quando não tem, a gente está muito tranquilo de que essa evolução vai ser uma evolução mais branda. Porque se não tem acometimento respiratório, é muito pouco provável que esse paciente, de uma forma muito inesperada, evolua para um quadro respiratório agudo. Então, a Covid, mesmo sendo uma doença com essas múltiplas facetas, a gente ainda consegue observar que ela vai, de forma gradativa, acometendo a via respiratória, e isso vai apresentando, isso vai se manifestando. E a gente consegue perceber em algum cenário. Na criança, bom, isso muda tudo. Porque a criança ela pode ter formas totalmente diversas e um motivo muito principal. A característica do relato, né, do autorrelato do sintoma da criança, ele é muito ruim. É ruim para o médico que ouve, né? O pediatra tem muita habilidade em perceber essa linguagem não verbal da criança, porque ela entende um jeito, um olhar, uma forma como a criança está, a forma como o pai percebe essa alteração na criança, isso tem um quê a mais, isso tem uma percepção muito importante na criança. Mas a criança tem um espectro muito grande. Por nossa sorte,
a grande maioria das crianças vão ter formas oligossintomáticas ou leves. Isso é muito bom. Apesar de que a gente tem visto relatos de doenças até um tanto graves, né? Síndrome de Kawasaki, né? Doenças inflamatórias multissistêmicas, que a gente tem visto que está tendo um relato, obviamente, pelo número grande de casos de crianças que vem apresentando, porém a gente, graças a Deus, percebe que mesmo com esse número aumentado, a gente ainda tem uma grande parcela das crianças que tem a forma leve da doença, o que é muito bom. E para as pessoas terem uma ideia, né, imaginem, né, nesse nosso cenário de uma doença que é um problema respiratório, com sintomas respiratórios, numa fase que a gente tem inúmeras doenças com sintomas respiratórios, né, uma gripe, um resfriado. Esse começo do ano é recorde, né? Aqui no Cariri a gente chama da quadra invernosa, né, que vai até meados de julho. Até setembro a gente tem ainda um clima bem ameno. Então é muito comum isso ter, né, uma gama de vírus respiratórios, né? Aí imagine, né, a confusão das pessoas e a gente médico para tentar definir se é Covid, se não é Covid, né? E principalmente agora que está aumentando os casos. E de uma forma muito, muito simples, até mesmo para os pais que estão aqui ouvindo e os colegas médicos, em uma situação de pandemia é muito difícil a gente não atribuir a Covid. Então, eu sempre digo isso aos meus pacientes. Olha, infelizmente, a gente vai pensar na Covid. Tá com sintoma respiratório, tem um sintoma de adoecimento, a Covid ela vai entrar ali, a pulgazinha atrás da orelha, às vezes na frente da orelha. Mas a gente sempre vai estar ali pensando, porque assim, em uma situação pandêmica, com o número de casos aumentando, que a gente também vai falar um pouco sobre isso, é importante que a gente pense. Porque imagina só, se o colega simplesmente não valorizar isso e deixar passar, se tiver uma forma grave, ela né, a chance de ter uma manifestação ruim é muito grande. Então, assim, é importante isso realmente. E é importante todo mundo se ajudar e a população ajudar os médicos, né? Porque eu já vi muita mãe dizendo que eu não queria ir na urgência porque chega lá tudo é Covid. Sim, mas exatamente por isso, né? Porque não tem como, às vezes, no início, a gente definir se é Covid ou se é uma gripe, porque os sintomas são muito parecidos. E já aconteceu de várias pessoas mentirem os sintomas para poder ser atendido. Aí isso é ruim para os profissionais que estão no atendimento, né? Imagine só, né? Se a gente tem uma doença que tem uma intensa transmissibilidade, né? Se a equipe médica não está preparada para receber esse paciente com essa possível transmissão, aquela emergência vai ficar sem profissional. Então, assim, a gente está chegando em um momento, né, onde a escassez de profissionais para ocupar as vacâncias está ocorrendo já. Então, você aumenta a escala de trabalho, aumenta leitos de UTI, aumenta leitos de internamento e você não tem mais profissionais para ocupar isso, né? A gente não chegou ainda nesse limite, mas, por exemplo, se uma equipe de plantão, se 3 médicos entram em atestado, provavelmente esses 3 médicos não estão só aquelas 12 horas. Eles estão 12 mais outras 12, trabalham em outros serviços e vão ter que se afastar por 14 dias. Então, a população também precisa entender de que as equipes de atendimento, né, médico, enfermeiro, físio, todo mundo que trabalha na assistência, precisam estar igualmente preparados para poder, né, conseguir atender de forma correta, se preservar para poder continuar trabalhando nesse sentido. Sim, pois é. E aí, para vocês entenderem, gente, como é contagioso, né? Há anos que nós médicos lidamos nas urgências com gripes, com resfriados, com pneumonias, e a gente não adoece, né? Usa uma máscara simples, a máscara cirúrgica, e a gente não pega geralmente não pega essas doenças. E veja aí quantos profissionais estão contaminados com a Covid e quantos morreram já, né? Vários médicos já morreram, enfermeiro, técnico de enfermagem. Então, é uma doença realmente muito contagiosa e todo mundo tem que ficar muito alerta e se ajudar o próximo, não mentir sintoma, não sair se tiver com suspeita, né? Para evitar essa disseminação. Exatamente. Então, vamos começar com os casos? Vamos lá. Nájila botou até antes da live dizendo que ela fez um teste rápido que deu um IgM fraco reagente, mais ou menos com 11 dias de doença e tinha sintomas leves. Aí ela fez a sorologia no laboratório, que deu anticorpos totais positivo, mas o diferencial IgG e IgM deu negativo. Entendi. Aí, quero
até saber como é isso, né? Que esses anticorpos totais deu positivo, mas a sorologia IgG e IgM deu negativo. Ela com sintoma leve teve contato com a mãe que foi positiva e aí ela pergunta as medidas com a filha de 7 anos. Pronto. Então, vamos primeiro falar um pouquinho sobre os testes sorológicos, certo? Quando a gente fala em um laboratório, em um exame capaz de detectar os anticorpos, a ideia da gente pensar dessa forma é que a gente consiga, de certa forma, ter uma segurança para ter aquele diagnóstico, tá? Habitualmente, as doenças infecciosas, principalmente as virais, em sua grande maioria, elas acabam produzindo duas formas de anticorpos. Então, a gente tem o IgM e o IgG. A diferença básica é o seguinte: o IgM ele é um anticorpo de resposta rápida. Então, ele vai aumentar inicialmente, ele vai agir de uma forma mais mecânica ali, tentando englobar o vírus e fazer aquele substrato ser inativado, enquanto o nosso sistema imune reconhece partículas, produz o anticorpo, que seria o IgG. Só que o que acontece? Nem todas as doenças se comportam de formas habituais. Então, assim, eu tenho discutido muito com os alunos, e muitos alunos têm questionado, têm perguntado muito sobre isso, que é a questão assim: o meu IgG positivou, o meu IgM positivou. Então, a gente tem uma série de doenças que já são conhecidas da gente há anos, e que a gente tem uma infinidade de complicações relacionadas a IgG e IgM. Eu vou dar do exemplo de algumas, que habitualmente a gente tem problemas. Então, por exemplo, toxoplasmose não é um vírus, é um parasita. Mas, por exemplo, o IgM da toxoplasmose pode estar positivo por anos. Eu peguei uma paciente há pouco mais, querendo engravidar, com 2 anos de IgM positivo. E isso não significa que ela tem uma doença aguda ou uma doença em atividade. A gente tem testes sorológicos, né? A gente faz o teste de avidez, onde a gente consegue determinar que aquele IgM tem um período anterior a 4 meses. E aí a gente está muito seguro para poder liberar essa paciente para gestação. Outra doença também que é muito comum, que é o sonho, o tão sonhado IgG, né? Quem não sonha pelo IgG da Covid? Aí eu fico me perguntando, tomara que ele não encontre o IgG da herpes, né? E seja igual a ela. Porque, por exemplo, quem tem herpes recorrente, ou labial, ou genital, tem IgG positivo. E não está imune ao herpes recorrente. Ele apresenta crises e mais crises e outras crises. Então, no cenário das doenças infecciosas, a gente tem isso. Citomegalovírus, por exemplo, IgM positivo por meses. A gente vê uma criança com linfonodomegalia por citomegalovírus e fica positivo por 6 meses, positivo IgM. E a gente não se preocupa com isso, porque a gente sabe que o curso clínico da doença é aquele período mais curto. Então, imagina só, eu citei aqui 3 doenças: toxoplasmose, herpes e citomegalovírus. Doenças que já são conhecidas há pelo menos 50 anos, com testes sorológicos há mais de anos já conhecidos. Imagina a dificuldade que a gente tem com um teste sorológico que foi criado em abril de 2020. Então, todo esse cenário das sorologias, a gente ainda está aprendendo a lidar com isso. Então, assim, voltando à pergunta de Nájila, depois de Nájila, né? O que é mais importante em relação à Covid? Sintomas, né? Quando a gente tem um sintoma clássico, o sintoma de síndrome gripal, que é o que define a Covid clássica, vamos dizer assim, e no 10º dia eu faço uma sorologia e ela dá anticorpos totais, eu consigo fazer uma correlação de que o meu adoecimento foi relacionado a esse anticorpo. Então isso é muito próximo. É certeza que esse anticorpo relaciona-se a essa doença? Não sei. Não tem como saber. O único exame que determina com certeza a doença é o SWAB. E ele só pode ser feito entre o 3º e o 7º dia. Então, na minha prática pessoal, o que é que eu tenho feito, doutora? Se o paciente não tem um SWAB positivo que confirma a doença naquele momento, eu tenho um pé atrás com a sorologia. Ela é relevante para mim, eu acho que realmente pode ser positiva, mas eu penso em uma infinidade de falsos positivos que pode ter, reações cruzadas com dengue, com zika, com chikungunya, com HIV, com hepatite, com vacinações, com medicamentos, com lúpus e com uma série de outras condições que às vezes o paciente nem manifesta em determinados momentos. Então, para essa pessoa, né, com 10 dias de sorologia positiva, provavelmente o sintoma que ela sentiu inicialmente foi Covid. Então, ela precisa seguir o protocolo da Secretaria do Estado. Que Teve contato, né? Teve o contato com a mãe, teve uma sintomatologia, mesmo que leve, mesmo que não foi aquela síndrome respiratória clássica, exato, né? Exato. Teve sintomatologia que a gente conseguiu enquadrar ela em uma síndrome gripal.
e aí ela vai ter que cumprir tudo isso. Quando é que a pessoa está de alta do isolamento? E a gente usa muito esse termo, é alta do isolamento domiciliar. Porque nem a gente consegue ter segurança clara de que essa pessoa não está transmitindo ainda. Mas, infelizmente, a gente não consegue deixar as pessoas enclausuradas durante a eternidade. Elas vão precisar sair de alguma forma. Então, a Secretaria de Saúde do Estado, junto com a OPAS, com a OMS, estabeleceram alguns critérios adaptados, que é o que a gente tem recomendado, que é o mínimo de 14 dias, e dentro desse período o paciente tem que atingir 3 dias sem sintomas, ou seja, 3 dias sem febre. Aí faz assim, Pablo, mas eu nunca tive febre. Então esse item já conseguiu. E eu preciso melhorar dos meus sintomas. Eu preciso ter 3 dias de melhora dos sintomas. Então, se no meu 10º dia eu já estou há 3 dias sem sintomas e já estou com melhora do que eu inicialmente tive, eu vou completar os meus 14 dias e a partir daí eu estou de alta do meu isolamento. Aí a gente sempre recomenda que o paciente continue usando máscara, mesmo já tendo exposto, principalmente se o diagnóstico dele foi feito por sorologia. Porque se for uma reação cruzada, ele pode estar apto a pegar o Covid de novo. E a gente não tem segurança de que aquela sorologia positiva vai garantir imunidade. Outra coisa importante também é que as pessoas precisam entender. O teste imunocromatográfico, que é o que dá a fitinha positiva, é igual a teste de gravidez. Não importa se é clara, não importa se é escura, não importa se pintou rápido ou se foi nos 45 minutos do segundo tempo, se está positivo, tem anticorpo. Agora, aquele anticorpo pode ser uma reação cruzada, pode ser um anticorpo inicial, e os laboratórios têm preferível fazer a liberação de anticorpos totais, porque ele junta todo mundo, IgA, IgG e IgM, e libera só o positivo, para aumentar a sensibilidade do exame. Então, é uma estratégia que alguns laboratórios têm adotado para que eles consigam melhores resultados. Mas nesse caso dela aí, se anticorpos total deu positivo, mas IgG e IgM deu negativo. Aí sem ver o exame, eu não consigo interpretar. Mas basicamente é trabalhar pela simplicidade. Se tem anticorpos totais positivos, está positivo. Se teve sintoma 10 dias antes, está compatível com a Covid. Então, o que é que ela deve fazer? Completar os 14 dias de isolamento, seguir a vida normal após isso. Desde que ela esteja 72 horas sem febre e esteja 72 horas com melhora importante dos sintomas. Isso é muito relevante. Certo. Aí, então, já completando aqui, que algumas mães já perguntaram, né? Então, quando, no caso da mãe ter conseguido se isolar do filho, então, com quantos dias poderia ter contato de novo, abraçar o filho de novo? 14 dias, não é isso? Exato, 14 dias... desde que tenha atendido aos 3 critérios, né? 3 o mínimo dias. de 14 dias, isso. Aí uma coisa muito importante, doutora Liliane, que eu acho que é a principal dúvida da live, assim. No cenário universal das mães, e eu admiro muito todas elas, porque é um trabalho sem fim, né? Nem toda mãe vai conseguir manter-se 14 dias isolado, por vários motivos. Então, por exemplo, você adoeceu, e aí você ficou ali meio que, não tô doente, tô aqui, não tô. Aí no terceiro dia você, poxa, tô doente. Mas nesses 3 dias você estava com seu bebê, estava pegando, estava cuidando, estava tudo. Então, o filho acabou sendo exposto. Filho, esposo, já enfim, foi. todo mundo. Na hora Já que foi. você suspeita, né? Já foi, alguns dias atrás você já poderia estar transmitindo. Exatamente. E aí, por exemplo, muitas mães têm mãe idosa, tia idosa, babá idosa. Às vezes nem babá tem. É uma grande maioria das mães que não conseguem ter babá. É difícil isso. Então, assim, às vezes não tem como separar. Então, assim, existe escolhas, né? Então, existe a forma da gente minimizar, né, o mal menor. Então, entender que a criança já foi exposta ao Covid. E aí, por exemplo, em uma mãe em uma situação de gravidade, né, que vai precisar de internamento, é outro cenário, é outro contexto, né? Então, aí já vai para o hospital e, afim, a família vai se dar um jeito para resolver isso. Mas a mãe estando bem em casa, né, a orientação, inclusive, da Sociedade Brasileira de Pediatria é, inclusive, não interromper a amamentação. Então, a mãe com Covid positivo, ela não deve interromper a amamentação. Se ela tiver uma estrutura que consiga coletar o leite, armazenar o leite e fornecer uma pessoa para dar esse leite,
talvez o isolamento de 14 dias possa, vou botar aqui entre aspas, ser feito. Mas veja, não é a realidade. Não é o que a gente observa. Então, como é que eu vou chegar para uma mãe que não tem... Tá sem trabalhar, porque a gente tá parado esse tempo todo, tem um filho para cuidar, o marido tá tendo que trabalhar o dia inteiro, como é que eu vou dizer para ela para se isolar desse filho? Então, isso é muito difícil. Então, assim, existem medidas que a mãe pode tomar que minimizam isso, tá? Desde os bebês pequenos até os maiorzinhos, tá? Então, o maiorzinho tem uma fase meio crítica, que é a fase apegada à mãe, que é mais difícil soltar e largar, mas é importante essa mãe ter sempre a higienização das mãos sendo bem feita, bem executada, sempre que possível, a uma otoliazinha de álcool gel 70% sempre que tiver disponível para fazer, evitar tocar nas superfícies, né, dos ambientes o máximo que conseguir, e o uso da máscara. Então, o uso da máscara, ela minimiza bastante as transmissões da Covid, né? E tentar deixar o filho sempre em um ambiente que seja mais distante e afastado do que você está, né? Obviamente que no momento que você estiver cuidando. Nos bebês menores, a gente vê ainda a possibilidade de deixar o bebê dormindo no berço a maior parte do tempo. Então, algumas mães, algumas crianças, não são todas, o meu não teve isso, com certeza, de ficar dormindo no berço, era braço quase o tempo inteiro. Mas naqueles que conseguem dormir mais, amamentar e põe no berço, né? Acalentar num berço, acalentar numa cama, para tentar realmente deixar um pouco mais distante nesse momento, né? Então eu vi até uma pergunta passando aqui, eu vou logo responder, porque eu me lembro que né, em relação à amamentação. Então, por exemplo, a mãe deve colocar a máscara, higienizar as mãos, fazer uma higiene na mama com água e sabão convencional, de preferência neutro, né? O sabão que dá o banho no bebê. Então, higieniza a mama, né, com muito cuidado, lava, tira bem o sabão para não ficar o sabor do sabão no peito, para o bebê não estranhar o sabor. E aí pega o bebê no braço, né, com as mãos mesmo, já higienizadas com álcool, põe para mamar, evita ficar olhando para o bebê para não estar respirando em cima, tá? Pode utilizar aquele face shield, né? Naquele momento durante a amamentação, isso pode ajudar. E aí você amamenta o bebê, farta o bebê de comida, de leite, e aí tomara que ele consiga dormir, e aí ele vai para o berço novamente. São estratégias que a gente visa. A mãe, ela nunca pode se culpar porque está com Covid. E ela precisa entender de que o cuidado do bebê ele vai acontecer. E talvez, não sei, por obra do destino, por Deus, a mão de Deus com certeza, de saber que as crianças, na grande maioria, têm formas mais brandas. Então, isso dá um acalento, isso dá um conforto pra gente, né? Uhum. Então, dá para prestar o cuidado. Ah, Pablo, eu tenho uma babá, eu tenho uma tia que mora comigo. Se você tem condições, transfira o cuidado para aquela pessoa durante o seu período de isolamento. Mas não teve, não se culpe. Uhum. Faça o cuidado com todas as medidas, que isso vai ser o fundamental para poder manter um bom zelo e evitar. E lembrar de que, durante todo o período de isolamento, todos os expostos precisam estar de olho. Se fizer febre, quadro respiratório, tem que investigar para a Covid. Uhum. E lembrar que o aleitamento materno vai proteger o bebê, né? Com Os certeza. anticorpos que a mãe produz vai para o bebê e mais outros componentes imunológicos que tem no leite materno que vai para a criança. Então, nada de deixar de amamentar, né? Exatamente. É uma dúvida que corriqueiramente eu já recebi várias vezes, né? Pablo, pelo amor de Deus, eu não vou amamentar. Vai amamentar, pelo amor de Deus. Porque o IgG que você estiver produzindo aí, você já está passando para o bebê. Então, assim, é vantagem, né? Então, assim, com os cuidados, né? E você realmente consegue manter isso, né? E consegue realmente ganhar, né? Nesse sentido e nessa relação materna que é muito complexa, principalmente no início da vida, né? E também com os menores, né? Eu tive uma paciente recentemente que é só ela, o marido e um bebê de 1 ano e 8 meses, que está naquela fase ativa de correr, andar e tudo. E a mãe dela, que é quem ajuda ela durante o trabalho, ela é hipertensa, diabética e idosa. Então, assim, ela adoeceu de Covid e aí foi realmente uma dificuldade muito grande, né? Assim, a gente precisou conversar bastante para poder ela tentar se acalmar nesse contexto todinho, por quê? Ela não pôde transferir o cuidado do bebê para outra pessoa. Então, o pai foi 10 nessa hora, porque ele realmente conseguiu contornar a situação com o bebê. Ela precisou intervir algumas vezes, ainda com um sentimento de culpa, mas dizendo, não se culpe. É normal, vá, use máscara, higienize as mãos, faça o seu cuidado, e aí deu tudo certo, graças a Deus. Pronto, e reforçando, gente, como a gente já vem dizendo, né? Graças a Deus, a maioria das crianças quase não tem sintomas. Quando tem, são sintomas leves, se recuperam muito bem. Eu tive agora uma paciente que o bebê está com agora 2
2, 3 meses, ela teve, o bebê teve, o filhinho de 3 anos teve, todo mundo teve e ninguém, né, nem teve sintoma nenhum. Isso. E A grande maioria vai ser assim, a gente realmente fica bem atento aos quadros que podem potencialmente agravar, né? Mas realmente, nesse binômio mãe e bebê, a gente realmente tem visto que a contaminação existe, ela é muito prevalente, né? É muito real, mas graças a Deus as formas têm sido leves, né? Pelo menos a gente tem observado isso. uhum, é. E estão perguntando aqui se autista é do grupo de risco. Não, autista não entrou como grupo de risco, porque imunologicamente ele é perfeito, né? Uhum, Ele tem aquela percepção sensorial alterada, mas do ponto de vista imunológico ele tem um sistema imune perfeito, então ele não entra como um fator de risco. Talvez ele tenha mais chances de pegar a Covid se depender do autismo dele, ele tiver mais manias de pelo toque. comportamento, isso, Exatamente, né? de tocar as superfícies e tudo. É, Por outro lado, alguns autistas que têm aquele isolamento, né, que são mais restritos ao seu ambiente, eles podem ter até um fator de proteção, já que eles não se expõem tanto ao ambiente, né? Às vezes tem uhum, alguns que não têm muita sociabilidade, então não costumam abraçar, não chegam tão perto. Então isso pode ser até um fator de proteção para o Covid. uhum. E caso a criança dessa família comece a apresentar sintomas gripais, é indicado fazer o PCR para ele, Pronto. Aí para a isso criança? é o fundamental, doutora Liliane, porque assim, ó, entre 3 e 7 dias, o diagnóstico da Covid ele só vai conseguir ser feito pelo PCR. Então, assim, se a família tiver condições, né, e tiver acesso aos serviços de saúde, né, eu não sei como está organizado o sistema público em relação ao SUAB das crianças. Eu acredito que recentemente houve uma permissividade maior para os SUABs, porque aumentou a capacidade de testagem. Então, eu acho que mesmo no serviço público, se tiver entre o terceiro e o sétimo dia, a gente consegue sim fazer SUAB pelo SUS. Eu tenho minhas dúvidas, mas posso depois mandar a informação para você, para a senhora postar nas redes sociais como É, uma pendência, né, o da Sentinela live. está fazendo, mas a partir de uma certa idade. Eu não tenho Certo. certeza. Se alguém É, souber, pode colocar aqui, né? Pode isso, ser que tenha alguém aqui porque eu que. tenho essa dúvida. Eu sei que aumentou a capacidade de testagem, eles não estão testando somente os pacientes com fatores de risco, houve uma ampliação realmente, mas realmente eu não tenho certeza em relação à criança. Mas se realmente o pai tiver condições de ter acesso a isso, uma saúde suplementar, ou até mesmo por via particular, vale muito a pena. Porque isso, assim, hoje os laboratórios do Juazeiro, eles têm da Geórgia. Geórgia da regional, da macro-regional, superintendência, está dizendo aqui que mais SUABs estão sendo disponibilizados para os municípios. Então, provavelmente a gente está conseguindo ampliar a questão do, do, dos SUABs. Mas há ainda muito questionamento. O Monique Mas está a dizendo aqui partir que de que só idade? Assim, Geórgia. a partir do nascimento, né? Só dizendo, a partir nasceu, já o RN já pode fazer o SUAB nasal, de Não há orofaringe. não há uma contraindicação, né, para ser Não, feito. não. Só que, tecnicamente, eu sei que o Sentinela está fazendo a partir de uma certa idade. Não é que não Por uma possa questão de, fazer antes disso. talvez por uma questão de habilidade, né, da questão do manejo com o recém-nascido, tá? É. Então, assim, nesse período de adoecimento inicial. Então, por exemplo, estou em casa, peguei Covid, no caso, minha esposa pegou Covid, tá ali nos cuidados com o meu bebê e tudo. E aí, esse bebê, num período de 14 dias, que é o período de incubação máximo da Covid, né, que ele varia de 2 a 14 dias, uma média de 5 dias, ele está sob vigilância. Então, por exemplo, se eu peguei Covid, então, a partir do momento que eu consigo me isolar, ou que eu consigo entrar no meu distanciamento ali com o meu bebê, com o meu filho, se possível, ele pode se manter isolado ou em vigilância por 14 dias. Pablo, não consegui isolamento. Não consegui. Fiquei junto com o meu bebê, dormi na mesma cama, não deu. Simplesmente não deu. E aí o bebê ele fica sob vigilância a partir de 14 dias e durante 14 dias, durante o final do seu isolamento. Porque se a gente entender que a pessoa pode estar transmitindo até o último dia de doença, por isso que a gente isola os 14 dias, aquele último dia, aquele último espirro, aquela última fala, Uhum, pode ter contaminado a criança no último dia. E aí ele vai passar os sim. 14 dias sobre Mais vigilância. 14 dias, Isso. né? Não precisa isolar a criança, não precisa mudar o meio, é uma vigilância. É observar sintomas. Se faz febre, se faz tosse, se faz coriza e ficar monitorando esses sintomas.
tá? É mais ou menos isso. Certo. Já perguntaram se o teste rápido é o mais fidedigno, é o mais Não, importante. de longe não é o mais fidedigno. O mais importante é o SWAB. O problema do SWAB é que eu tenho um prazo para fazer, né? Então, por muito tempo a gente não tinha SWAB para todo mundo e os testes rápidos eles têm uma sensibilidade bem variada. Então, a gente tem assim, a partir do 10º dia, a chance do teste rápido positivar é maior. A partir de 15 dias é maior ainda. A partir de 20 dias é melhor ainda. Só que aí a gente se pergunta, né? Se eu adoeci e só vou testar daqui a 20 dias, qual o sentido de fazer? Então, muitas pessoas Uhum. acabam não entendendo a recomendação dos municípios, né, das secretarias de saúde, para poder fazer com esse tanto de tempo, né? Então, nesse cenário, a gente entende essa angústia, né, da população de querer saber se teve o Covid ou não. E lembrando que é o seguinte, mesmo tendo a Covid com PCR positivo, que é o SWAB, eu ainda posso nem positivar os anticorpos. Eu posso simplesmente não converter. Saiu um estudo recente que eu estava procurando ele para ler, alguém comentou comigo, eu vi o título, mas estava procurando, dizendo o seguinte, que boa parte da imunidade da Covid ela pode vir de uma imunidade celular e não humoral. Ou seja, ela poderia não ter os anticorpos efetivos positivos. Por exemplo, quem está negativo IgM-IgG, que teve Covid, ele pode ainda assim estar imune por uma imunidade de segunda via, no caso, uma imunidade celular. E aí a gente poderia garantir que esse paciente não tivesse novamente a Covid, né? Mas ainda é tudo muito incerto. Felizmente, a gente não tem a certeza disso. Certo. E a pessoa pode ter um teste positivo sem sintomas? Que às vezes Pode. acontece muito. Ah, eu fui testar porque meu esposo adoeceu. Aí eu fui testar, mas não tenho sintoma nenhum. A recomendação que a gente tem feito e que a maioria dos colegas infectos que a gente tem um grupo de discussão dos infectos do estado do Ceará que a gente tem recomendado muito em relação a isso, é que não se teste em pacientes assintomáticos, né? Eu sei que a angústia é grande, o medo é grande, a ansiedade é maior ainda, mas fazer um teste sem sintomas não vai garantir um diagnóstico correto, a não ser que se você fizer um SWAB. E aí, assim, eu acho sem sentido fazer um SWAB sem sintomas, porque você pode fazer hoje e só começar a viremia amanhã e daqui a 5 Aham, dias ter que fazer novamente. Então, por exemplo, se sim. você gastar a sua ficha do plano de saúde com o SWAB, que ele cobre o SWAB em algumas determinações, um segundo SWAB você vai ter que desembolsar. Então, ou você vai pagar o primeiro por curiosidade e esperar um segundo se adoecer, ou vai ter que pagar algum segundo para poder confirmar o diagnóstico. Então, a recomendação que a gente tem é Uhum. não testar assintomático. E aí aquela angústia de dizer assim, ai meu Deus, mas eu posso estar transmitindo. Tem que manter o isolamento e o distanciamento social. É Por máscara, isso que higiene das todos nós mãos. temos que fazer tudo isso, né? Distanciamento, uso Exatamente. de máscara, porque ninguém sabe quem está contaminado e que está Exato. E distribuindo. essas medidas, elas são medidas primitivas, são medidas que geram um impacto econômico muito grande, mas que, infelizmente, elas ainda têm um poder de ação. Então, isso limita muito a relação interpessoal, isso limita muito esse cenário. Então, assim, testar assintomáticos com teste rápido, por exemplo, para a gente ter uma noção, imaginem só, se eu faço um teste rápido hoje e ele é positivo, né? Então, isso significa o quê? Né? Se o teste rápido só vai positivar após o 10º dia, eu estou há 10 dias doente para trás. Então, assim, eu já transmiti, já contaminei. Então, se eu mantive os cuidados de uso de máscara, higienização das mãos, sair conforme a necessidade, voltei a trabalhar porque liberou o meu trabalho, vou trabalhar com o cuidado adequado, com tudo adequado, isso minimiza muito as transmissões. Então, assim, isso realmente é o que a gente tem recomendado, porque fazer assintomático, a gente pode dar a sorte de encontrar. Mas, por outro lado, também, eu posso encontrar um falso positivo. Então, por exemplo, eu já recebi muitos pacientes que têm positivo em um tipo de exame e negativo em outro tipo de exame. Aí eu fico me perguntando assim, por que tu fez? Não faz não, pelo amor de Deus, me Já ajuda. complicou. Exatamente, muito difícil. A live vai ficar gravada, viu, gente? Vai ficar depois no meu YouTube. Tá todo mundo adorando, eu também, graças a Deus. Uma pessoa colocou aqui que está no período de convalescência
e está sentindo sintomas semelhantes ao início da doença. Isso quer dizer que ela não está bem, que ela está piorando, é uma piora, é um sinal de alerta? Pronto. Aí, assim, existe uma novidade, né? Saiu agora, recentemente, em pouco mais de 3 dias, que a Secretaria do Estado do Ceará está investigando casos de possíveis recorrências, tá? Então, são pessoas que tiveram sintomas e os sintomas reiniciaram. Então, o que é que a gente tem feito como medida cautelar, né? Se o diagnóstico inicial foi feito por PCR, por SWAB, com o início dos novos sintomas, precisa repetir o SWAB para poder a gente até ajudar os dados da Secretaria do Estado nesse sentido de recorrência. Outra coisa importante, se lá no início o meu diagnóstico não teve PCR, eu posso ter tido outra virose que não Covid. E agora eu posso estar com a primeira vez. Ah, Pablo, mas eu tive um teste sorológico positivo. Pode ter sido falso positivo. Infelizmente, a gente não tem como atribuir isso. Os casos que estão sendo investigados em Fortaleza, eles foram PCR positivo lá no começo e depois de 30, 40 dias, novo PCR positivo. Então, eles passaram por um período de remissão. Outra coisa que eu tenho visto, não muito frequente, mas com certa... Agora que o número... Eu acho que eu já estou chegando perto, isso no consultório, no particular, em que eu atendo mais pacientes com Covid, mais ou menos em torno de 40, 45 pacientes. Já estou com 3 pacientes que o período de convalescência ele está se postergando mais. Então, por exemplo, eu tive uma paciente que ficou 30 dias com mialgia, astenia, dor articular, sem sintoma respiratório. E tive um segundo paciente que os sintomas respiratórios continuaram por 20 dias. Então, assim, a gente trata outras infecções, né? Sinusite, pneumonia, atípicos, a gente faz o tratamento dessas infecções pensando nas infecções bacterianas secundárias, mas a gente fica com o olho esperto para poder repesquisar. Muita dúvida é se o Covid continua positivo ou se ele parou e reinfectou. Por isso que a Secretaria do Estado ele manda realmente atingir os 3 critérios. Então, é mínimo de 14 dias. Então, não é estou no 14 dias e vou-me embora. Se eu chegar no 14º dia com febre, no 14º dia tossindo, eu ainda posso estar transmitindo. E tenho que manter o isolamento até completar 3 dias sem sintomas. Então, por exemplo, tossi até o 20º dia. No 20º dia parou a tosse. Então, eu fico 21, 22, 23. 3 dias sem sintomas. No 24º dia eu estou de alta do isolamento. Porque aí eu tenho mais segurança que não estou transmitindo. Ótimo, né? Porque todo mundo tem na cabeça essa questão dos 14 dias e acha que 14 dias encerrou. Exatamente. E após a saída do isolamento, perguntaram aqui, já posso cuidar do meu bebê sem máscara? Se atingiu todos os itens, está de alta do isolamento. É inquestionável isso. Agora, eu recomendo, né, que se não for uma aflição usar uma máscara de pano fininha, use a máscara. Acho que é uma prevenção a mais. Eu acho que evita herpes para o bebê, evita outros vírus sinciciais respiratórios que a gente pode estar respirando ali perto do bebê. Uma coisa que eu aprendi quando meu bebê nasceu é que não pode beijar rosto de bebê. Aí, assim, então, assim, a primeira coisa que eu recebi quando o Benício nasceu foi as fotos das herpes faciais do bebê. Fala-me, Nossa Senhora. Não. Aí, assim, então, de certa forma, assim, a gente sabe que a gente é um povo muito caloroso, né? O brasileiro é muito caloroso, é muito carinhoso. A gente é apaixonado por criança. Então, assim, é difícil. É difícil não chegar junto, né? Dar um cheiro no cangote do bebê. Mas, em época de pandemia, a gente tem que aprender, né? Aprender e se renovar. Cíntia está dizendo aqui, ó, que o teste dela deu negativo, teste rápido, mas na tomografia deu 25% do pulmão comprometido e está internada. Certo? Importantíssimo isso, né? A gente tem que o quadro respiratório, a clínica é sempre soberana, né? E aí a gente lembra, se o teste sorológico é negativo, talvez a gente esteja numa fase inicial da doença. Ou numa fase tardia. Lembrando que as alterações tomográficas do Covid podem durar meses. Eu estou com um paciente com 60% de pulmão acometido há 3 meses. E ele está ótimo. Está excelente, andando, vivendo a vida normal. Só que a tomografia dele é 3 meses. Eu disse, não faça mais não a tomografia não. Deixa para fazer só daqui a 1 ano, pelo amor de Deus. Então, assim, achados tomográficos são muito relevantes. A gente tem um grupo de radiologistas aqui na região do Cariri que eles trouxeram... eu digo muito isso, né? Eu tomei um susto quando eu voltei de Recife para cá em 2014, porque foi exatamente quando esse grupo estava se formando
E eu tomava um susto com os laudos do diagnóstico. Por quê? Porque eram laudos assertivos, incisivos, dizia o diagnóstico. Eu digo, eita puta, esse povo aqui é bom. Então, o grupo de radiologia São aqui da bons. região do Cariri são muito bons. E isso ajuda a gente no diagnóstico. Então, uma tomografia alterada tem que investigar. Talvez eu não consiga o tempo para investigar. Porque às vezes passou da época, às vezes tem outros critérios para serem investigados. Mas eu acho que tudo é válido na hora da gente conseguir ter certeza se é Covid ou não. Se tiver bem, sem dispneia, sem oxigênio, pode ter 50% do pulmão acometido. Se não tem sintoma respiratório, não está precisando de oxigênio, é casa. Tratamento domiciliar. Uhum. E quais seriam as indicações de fazer tomografia? Liliane, assim, como o perfil do meu paciente de consultório ele é eminentemente particular, então assim, eu consigo ter uma liberdade maior de solicitar exames de forma precoce. Então assim, na Secretaria de Saúde, a recomendação dos protocolos é quadro respiratório, fazer a tomografia. Isso quando tem quadros graves, né? Então, o paciente que está hipossaturando, o paciente que está precisando de oxigênio. Eu, de certa forma, eu priorizo a imagem do pulmão, quando disponível, para os pacientes de fatores de risco. Então, acima de 60 anos, imunossuprimidos, hipertensos, diabéticos. Quando eles me procuram, durante a anamnese, a gente faz todo esse rastreio e tudo isso. Se não tem nada de queixa respiratória, zero, eu ainda considero fazer somente um raio-x, por exemplo. Porque é menos radiação, é mais simples, é rápido, a gente consegue avaliar esse cenário e isso dá muito bem, né? Agora, um exame que eu realmente não tenho abrido mão dos pacientes com queixa respiratória é da gasometria arterial. Tenho feito bastante, uma pena que ainda é um exame difícil de conseguir a nível ambulatorial, mas é um exame que me ajuda muito em várias decisões clínicas. Uhum. Certo. Alguém colocou aqui que teve sintomas, aí no 10º dia fez uma sorologia e deu IgG positivo. E o médico disse que aí tudo bem, que ela já estava imune e não estava transmitindo mais. Bom, eu particularmente sou bem devoto da tríade da César. Então, assim, se os sintomas foram recentes e você testou com IgG positivo, muito provavelmente é uma doença mais tardia. Mas quem garante? Não tem garantias. E aí lembra da primeira fala que eu cheguei aqui, a gente tem mais dúvidas do que respostas. Então, assim, muitas vezes o paciente acaba procurando a gente da área especializada, da infecto, para ter garantias. Então, eu tive um paciente que chegou para mim e disse, eu quero que o senhor me garanta que eu posso cuidar do meu pai de 99 anos e ele não vai pegar Covid de mim. Mas, meu filho, eu não posso garantir que eu não vou pegar e eu me cuido, eu sempre estou ali tomando banho de clorexidina, vou pro plantão morrendo de medo, chego e deixo a roupa do lado de fora de casa. Então, assim, garantias a gente não tem. Então, a gente segue as recomendações. Outra coisa importante é assim, às vezes a gente mira o Covid vindo de determinado alvo e a gente esquece de um mundo de possibilidades que podem acontecer. Vou dar um exemplo bem básico, né? A pessoa fala assim, mas eu uso máscara, eu higienizo tudo, mas de repente você está com sua funcionária cozinhando para você e ela vai para casa todo dia. Então isso é uma porta. Com quem ela se relaciona, você não tem controle. Então, por exemplo, eu saio para fazer feira. Então eu pego nos produtos, eu vejo, às vezes estou lá fazendo a feira, pego. Quantas vezes eu já não fui no supermercado e vejo várias pessoas usando luva, aí quando eu vejo com a luva, aí tá, ó, coçando o olho com a luva, mexendo na máscara com a luva, ou seja, tá com a luva com uma falsa impressão de proteção e se contaminando, né? Então, assim, realmente isso é um cenário, assim, não tem como a gente saber de onde vai vir o Covid. A gente que é profissional de saúde, eu digo isso bastante, né? A gente é profissional de saúde e a gente fica mirado pelas pessoas, né? Se fulano pegar é porque Pablo tá trabalhando em UTI Covid, né? Mas a gente esquece que as pessoas saem, as pessoas andam, as pessoas não estão, assim, agora existe, já tive um caso, ontem mesmo eu atendi uma paciente que ela me jurou de pé junto que ela não sai de casa para canto nenhum, né? Faz tudo direitinho e ela tá com suspeita de Covid. Então, assim, a gente também não entende as formas de transmissão da Covid que pode acontecer, né? Infelizmente Ela não sai de casa, mas tem alguém de casa que sai? Pois é, tem, mas são limitados, não saem tanto, né? Mas assim, a gente não consegue isolar 100%, né? Sempre chega alguém, chega uma comida, chega uma feira, chega
um carteiro, né? Então, é possível. Pois é. Então, por isso que as pessoas têm que ficar atentas nesses cuidados gerais, né? Pauliana está dizendo aqui, meu amigo positivou, mas não teve nenhum sintoma respiratório, teve um problema intestinal. Seria outro sintoma? A gente tem visto que alguns pacientes podem realmente apresentar sintomas gastrointestinais como manifestação de Covid. O problema é isso, né? Já pensou se a Mas gente só gastrointestinal? eu tive um ou dois pacientes, muito poucos. E existe na literatura relatos, mas assim, é muito difícil a gente dizer que toda diarreia vai ser Covid. O que é que eu faço? Eu vou na boa e velha medicina básica. Uma boa anamnese e hipóteses diagnósticas. Então, se o paciente chega para mim com febre, dor retroorbitária, mal-estar, artralgia, vai ser dengue até eu ver um hemograma e o hemograma não tiver o quadro clássico de dengue, ou eu pedir as provas inflamatórias e vier totalmente diferente do cenário da dengue. Aí, quando vem, eu digo, opa, aqui pode ser outra coisa. Então, por exemplo, chega uma diarreia para mim, é diarreia aguda até que se prove o contrário. Então, investiguei, não teve nada, não teve alimento diferente, não teve outra coisa, não teve um estresse, não teve nada que justificasse, aí, opa, pode ser Covid. Então, na medicina a gente trabalha muito com isso. Então, a gente coloca a listagem das hipóteses diagnósticas, a Covid entra em quase tudo. Às vezes entra mais em cima, às vezes entra mais embaixo, mas sempre ela está ali pelo meio. Sim, E sempre essa questão do isolamento. Surge os outros casos aqui, né? Uma pessoa colocou que ela foi positiva, ficou no isolamento, a cuidadora da filha é do grupo de risco, então né, eu entendi que saiu de casa, ficou ela, a filha e a cuidadora. Passado os 14 dias, com aqueles critérios que você falou, a mãe está livre do isolamento, essa cuidadora pode voltar ou essa criança pode transmitir para a cuidadora ainda? Pronto, é aquele período de incubação possível, né? Nas relações trabalhistas, principalmente quando a relação trabalhista é intradomiciliar, e a gente entende que a relação trabalhista intradomiciliar, ela vai além de uma relação trabalhista exclusiva, né? Porque normalmente é uma cozinheira que cuida da sua alimentação, é uma faxineira que cuida do seu patrimônio, é uma babá que cuida do seu bem maior, que é um filho. Então é uma relação de muita parceria. Então eu acho que precisa deixar bem aberto. Então explicar da possibilidade disso, da possibilidade do bebê estar em período de incubação, e se ela se sentir à vontade para voltar, ok. Se não, libera mais 14 dias até passar o período de incubação do filho, né? O eventual período de incubação. E a partir daí, garantir que ele não teve Covid e poder voltar a babar com mais segurança, já que ela é do grupo de risco, né? Então imagine a culpa assim, que a gente... seria mais 14 dias após os 14 dias que a mãe cumpriu, né? Porque Exato, você não sabe que dia a criança se contaminou, caso ela tenha se contaminado com a mãe. Exatamente, exatamente. Então seria uma forma assim bem extremista, tipo assim, tentando uma máxima garantia de evitar uma contaminação para esse funcionário do grupo de risco, né? Que eu acho que assim, se é um funcionário trabalhando para uma pessoa, a pessoa que está pagando o salário, ela tem uma condição melhor do que aquela pessoa. Então assim, você não pode colocar o seu funcionário em uma situação conflitante, né? É uma pessoa, uma situação de superioridade financeira, vamos dizer. Você precisa... Oi, voltei. Você precisa ter o zelo, né, com a relação interpessoal. Eu acho que isso é uma parceria e precisa estar sempre o jogo aberto, né? Sim. Alguém perguntou aqui, a mãe que tem o bebê, né? Que a mãe está positiva, o bebê amamenta, a gente já falou que é para continuar amamentando com todos os cuidados. E ela perguntou se esse bebê pode ser vacinado normalmente. Sim, pode, né? Pode. A vacina pode ser feita normalmente, não tem nenhuma contraindicação. O que a gente vai contraindicar a vacina momentaneamente é se o bebê tiver algum sintoma febril, né? Que aí, se tiver febril nesse período, vai investigar Covid e aí, eventualmente, as recomendações vacinais vão se atrasando um pouquinho até se regularizar após o período de adoecimento. Certo. Aqui, vamos juntar duas perguntas em uma. Quantos dias o sintoma pode aparecer e quantos dias a pessoa pode ainda transmitir o vírus?
essa pergunta, se eu soubesse a resposta, eu ganhava na Mega Sena. Juro por Deus. Olha, eu me aposentava para ontem. Infelizmente, a gente não tem essa resposta. Assim, a gente sabe que, em média, e isso tudo é uma variação, a gente tem que entender que a gente tem mais de 10 milhões de casos no mundo, então isso acaba que traz informações substanciais para a gente. Então, basicamente é assim. O período de incubação varia entre 2 e 14 dias, ou a média de sintomas é 5 dias. Então, a pessoa que vai desenvolver a Covid, em torno de 7 dias, ela vai apresentar, tá? O que a gente não sabe é se ela vai apresentar uma forma clínica ou se ela vai apresentar uma forma assintomática. Que aí a gente também tem isso, que é ou ela vai apresentar os sintomas de febre, dor de garganta, tosse e os corremorativos, ou ela vai simplesmente não ter nenhum sintoma e vai ter tido Covid. Que são aquelas pessoas que testam, eventualmente, e dão as sorologias positivas após o prazo, né? Então, esse seria o grande detalhe. Qual foi a outra pergunta que ela fez? Aí, depois é a pergunta que não quer calar, o tratamento. Infelizmente, Calma, a gente vamos tem falar. visto que... Tratamento profilático, tratamento... Se bem que a gente só tem 5 minutos para a live cair, viu, doutora? Só para lhe avisar. Não, mas a gente sai e volta. Você não pode voltar, não? Posso sim, eu estou Tá disponível para a livre? senhora hoje. Pronto, a gente pode até sair logo e já voltar com essa polêmica. E também perguntar... Eita, cena dos próximos capítulos. E perguntaram também sobre essa divulgação agora da OMS, que a transmissão pode ser no ar. Pode, né? A gente tem um vírus novo, né? A gente demorou tantos anos para descobrir a transmissão da tuberculose. Eu fiz uma revisão de literatura para entender como foi que aconteceu para a gente descobrir a transmissão por aerossol da tuberculose e demorou anos para poder a gente descobrir isso. O sarampo, quando chegou, a gente demorou meses para poder conseguir entender que era uma transmissão por aerossol e não por gotícula. Então, assim, é muito difícil, né? Os testes são difíceis, os equipamentos não são fáceis. Os modelos apresentados para fazer a aerolização não são adequados, foi o que a gente tem visto recentemente. Então, assim, é possível ser transmitida pelo ar, sim. Como não, a gente realmente não sabe, né? Eu particularmente, Pablo Pita, eu tenho uma fiel acreditação no seguinte, acreditação foi ótimo, né? Um fiel crédito na transmissão pelos fômites, né? Então, por exemplo, foi estabelecido que o Covid ele fica Explique vivo... para os leigos o que é fômite. Eu vou explicar. Foi estabelecido na literatura que o Covid ele permanece vivo por dias em superfícies. Então, viu-se que num plástico, por exemplo, ele pode ficar vivo por 3 dias. Então, imagine só, você vai no supermercado comprar 1 quilo de arroz e há 2 dias atrás uma pessoa com Covid tossiu e espirrou em cima daquele saco de arroz. Você pega o pacote de arroz, pega no arroz, você não está vendo aquele vírus. Então, assim, eu acredito que há uma transmissão respiratória, isso é um fato, isso é indiscutível que há uma transmissão por gotícula, mas eu ainda acho que o componente de transmissão por contato é muito alto. Doutora, a gente fez alguns estudos a nível hospitalar e não hospitalar, e a taxa de higienização das mãos da população como um todo é muito baixa. O nosso hábito de higiene pessoal é precário. Olha, é terrível. Em alguns ambientes hospitalares, a taxa de higienização das mãos chega a ser menos do que 20%. Imagine que num ambiente hospitalar, com profissionais de saúde, a cada 10 profissionais, 3 lavam as mãos, isso é terrível. Então, se o profissional de saúde, aquele profissional habilitado para cuidar da saúde e cuidar de si, não lavar as mãos, imagina a população leiga. Imagina a população que nem água tem para lavar as mãos. Então, assim, eu acredito que a transmissão pelo contato ele tem um papel importantíssimo. Eu tenho certeza que transmite pelo ar, pode transmitir por aerossol, pode transmitir por gotícula. Isso não vai mudar o nosso cenário. Não vai mudar em nada. Eu acho que a máscara ajuda. Eu acho que a higiene das mãos ajuda mais ainda. Eu acho que esse é o grande norte que a gente vai enfrentar. Certo. Então, vamos sair, vamos voltar, tá bom? Tá. Aí eu já vou deixar gravado aqui no IGTV e depois vai estar no YouTube. Ok.